Nós estamos recebendo a partir de agora no estúdio o diretor de operações de trânsito da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, Fernando Aragão, que vai trazer o balanço da Operação Rota Segura, operação realizada em diversos municípios do estado do Piauí ao longo dos últimos meses e que trouxe alguns resultados positivos, não é isso, diretor? Seja bem-vindo aqui ao nosso jornal Dia News. Boa tarde a toda a sua audiência. Bom, qual o balanço, né? Vamos começar com o balanço que o senhor faz dessa operação, esse trabalho que foi exitoso, mais uma vez? Olha, números bem positivos, né? Nós podemos divulgar os números da Secretaria de Segurança Pública no que se refere a lesões no trânsito, né? O estado do Piauí, comparando o ano de 2025 com o ano de 2024, nós tivemos uma redução de 60%. Quando nós realizamos um apurado até 2022, nós tivemos aí uma redução de 72% em lesão. Então isso se refletiu também aqui na capital, no próprio HUT, onde nós tivemos ali uma redução de 45% quando se refere a lesão provocados por acidentes envolvendo motociclistas. Então são números positivos, mas sabemos que precisamos avançar ainda na diminuição dos sinistros do trânsito, principalmente aqueles que envolvem vítimas fatais. Bom, diante desse cenário todo, de todo esse trabalho que foi realizado ao longo dos últimos meses, quais as principais infrações que foram identificadas pela Diretoria de Operações de Trânsito da Secretaria de Segurança? Olha, o estado do Piauí, ele tem um número negativo quando se refere à violência no trânsito. Infelizmente, no estado do Piauí, morrem-se 2 vezes mais no trânsito do que as chamadas MVIs, né? A morte violenta intencional, aquela morte por arma de fogo, por faca, morte matada, né? E a violência do trânsito muitas vezes não assusta como esse é outro tipo de violência. E veja que morrem-se 2 vezes mais. Então, nós precisávamos tomar uma atitude rápida. Essa sempre foi uma preocupação do governo do estado, sempre foi uma preocupação do secretário de Segurança, o doutor Chico Lucas, que criou dentro da Secretaria de Segurança Pública uma diretoria que é a Diretoria de Operações de Trânsito, na qual eu coordeno, e dentro da Polícia Militar, o Comando de Trânsito da Polícia Militar. Então nós realizamos hoje operações integradas, como a Operação Rota Segura, a Operação Porteira Fechada, com esse objetivo, né, de nós buscarmos melhorarmos esses números, diminuirmos não somente o número de mortes, mas também o número de lesão, de sequelados aí nas nossas unidades de saúde. Bom, uma prática muito comum e que infelizmente, mesmo com todas as campanhas educativas ainda é presente, é a mistura de álcool e direção, né? Dos dados aqui do balanço da Operação Rota Segura, uma situação que segue acontecendo, inclusive com algumas prisões, né? De fato, essa realidade ainda precisa ser mudada. Qual o perfil do motorista piauiense nesse sentido? As pessoas têm a dificuldade ainda de evitar essa mistura, né? Inclusive, de certa forma, até desprezando o perigo de misturar álcool e direção? Sim. E ainda respondendo a sua outra pergunta, as principais infrações aqui no estado do Piauí ainda é a embriaguez ao volante, né? Ou a entrega de veículos a pessoas não habilitadas, ou até mesmo conduzir um veículo sem habilitação e gerar um perigo de dano. Então isso tudo é crime. As pessoas pensam que muitas vezes é somente uma infração administrativa. E não, é crime de trânsito e está tipificado no Código de Trânsito Brasileiro. Então nós realizamos um estudo do perfil das vítimas aqui no estado do Piauí. Esse estudo gerou-se o observatório da Secretaria de Segurança Pública. Hoje nós temos um observatório na Secretaria onde nos fornece dados em tempo real que nos mostra o perfil da vítima no trânsito no estado do Piauí. Infelizmente, 75% das pessoas que morreram no ano de 2024 não possuíam habilitação. 75%. 1/3 dessas pessoas estavam sob efeito de álcool, jovens e motociclistas. Então, o perfil da vítima do trânsito no estado do Piauí são jovens, motociclistas, sob efeito de álcool e sem habilitação. Há uma relação direta, então, entre as mortes e esse tipo de situação. Com certeza. E por isso nós desenvolvemos a Operação Rota Segura com esse objetivo, combatermos o crime no trânsito, os crimes de trânsito e também os crimes no trânsito. Entre eles, a embriaguez ao volante, a entrega de veículo a pessoas não habilitadas. Então nós procuramos responsabilizar.
Só dentro dessa operação nós já conseguimos conduzir em torno de 164 pessoas à central de flagrantes ou às delegacias, no caso do interior. Então, com esse objetivo, né, de punir realmente quem faz essa combinação. Então, os números por si só mostram, são 2 vezes mais mortes no trânsito do que mortes por arma de fogo, do que as MVIs, né? Então, precisávamos combater. Então, a Operação Rota Segura, ela veio não somente para combater os crimes de trânsito, mas também os crimes no trânsito. Bom, além desse trabalho de fiscalização, trabalho até repressivo, a operação também tem um caráter educativo. Durante esses dias das ações, principalmente no interior do estado, a Secretaria tem a preocupação de levar informações também a esses condutores que muitas vezes desconhecem até as regras do Código de Trânsito Brasileiro? Com certeza, o Pacto pela Redução de Acidentes, criado pelo governo do estado, através do governador Rafael, onde ele envolve todas as secretarias ali. Então ele traz aí 4 grandes eixos, né? Gestão, educação, engenharia e fiscalização. Então a Secretaria de Segurança Pública se comprometeu em ampliar as fiscalizações essas integradas, combatendo mais o crime, né? Por isso que hoje foi enviado, na verdade, para a Alep o Pacto pela Ordem, entre eles tem um envolvimento com o trânsito, que gerou-se aí um questionamento, então o estado do Piauí não vai se cobrar mais a parte administrativa. Não. O que a Secretaria de Segurança pretende, na verdade, é focar mais no crime e deixar com que outras instituições, como o Detran, a Polícia Rodoviária Federal, os municípios, cobrem mais a parte tributária, né? Mas é importante que as pessoas mantenham seus veículos em dias, emplaquem, até porque se as pessoas perderem um veículo desse através de um furto ou de um roubo, nós venhamos a ter como recuperar, né? Então, o nosso objetivo é esse. Nós estamos lançando amanhã, de fato, a operação Porteira Fechada, que é mais uma ação da Secretaria de Segurança com o objetivo de reduzir o número de mortes. No ano passado, 8% das mortes no trânsito foi em consequência de choque, né, e colisão com animais. Esse ano esse número já aumentou para 9,5%, isso retrata 69 mortes no ano passado. Esse ano nós já chegamos a 32 mortes em decorrência de colisão com animais. Então, a partir de amanhã, nós começamos essa operação para identificar dono de animais que estão soltos nas rodovias, sejam estaduais ou federais, para responsabilizarmos os proprietários. O que acontecia antigamente era que apenas era feita a apreensão do animal. Agora nós vamos identificar o dono e responsabilizá-lo, uma vez que esse animal precisa ficar preso, porque uma vez ele solto, ele está gerando acidente e mortes no trânsito. Como é que vai funcionar essa operação, né? Essa operação Porteira Fechada? O trabalho de fiscalização, de fato, vai ser realizado nos principais municípios, nas principais rodovias. E um outro questionamento, né? Há uma dificuldade grande em identificar os proprietários? Como é que funciona esse procedimento a partir do momento que o animal é apreendido? Muitas vezes não há ali uma identificação, até aquela ferragem que a gente chama, né? Algo que identifique o proprietário da propriedade rural, né? Criador desses animais. Como é que funciona esse processo até a identificação? Olha, nós vamos realizar um trabalho integrado, mais uma vez, inclusive com a Polícia Rodoviária Federal. Um dado que a Polícia Rodoviária nos forneceu foi que no ano de 2024 foi feita a apreensão de mais de 3.000 animais. O problema é que os mesmos animais estão retornando para as vias, então isso é um absurdo. 69 pessoas perderam suas vidas em decorrência de choques com esses animais. Outras ficaram aí sequeladas, realizando tratamentos. Então, isso não pode mais acontecer aqui. Então, essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Então, e o que nós estamos procurando aqui evitar é que o dono desse animal acabe respondendo por uma lesão ou um homicídio culposo aí no trânsito. Mas nós vamos fazer, e respondendo sua pergunta, nós vamos de forma integrada, Polícia Militar, através do Comando de Trânsito da Polícia Militar, a Diretoria de Operações de Trânsito, Polícia Civil, através da Delegacia do Meio Ambiente e a PRF, nós vamos com uma delegacia móvel, nós vamos realizar o procedimento no local, nós vamos realizar a identificação ali do dono daquele animal, seja através de uma marca, seja através do depoimento de um vizinho, mas nós vamos procurar identificar
o dono daquele animal e responsabilizá-lo. Então, lá no local, será feito um termo circunstanciado de ocorrência pela Delegacia do Meio Ambiente, para que nós possamos diminuir, né, esse tipo de acidente e, em consequência disso, salvarmos vidas, que é aquilo que nós procuramos aqui para o estado do Piauí. As prefeituras também podem ajudar nesse trabalho, né? Com certeza, inclusive nós vamos estar, existe uma parceria com o Ministério Público que deve estar cobrando o código de postura dos municípios. Acreditamos que praticamente todos os municípios têm o seu código de postura e dentro do seu código de postura é normal que se esteja essa apreensão desses animais que estejam soltos nas vias, né? Além disso, existe uma lei estadual no Piauí, que é a Lei 5.802, que diz que se esse animal estiver solto, ele pode ser apreendido e se o dono não comparecer, esse animal, se for um animal que possa ser abatido, ele pode ser abatido e ser entregue numa escola, para um hospital. Em caso de animais não abatidos, eles podem ser leiloados. No caso do proprietário procurar os currais, ele será multado. Bom, diretor, um outro aspecto, né, aproveitando até a sua presença aqui conosco no estúdio, um outro aspecto da fiscalização de trânsito que tem ganhado bastante evidência no Piauí nos últimos meses é as operações de combate à prática conhecida como grau, né, uma série de manobras arriscadas que são feitas em vias públicas, que colocam em risco e causam acidentes e até mortes aqui no nosso estado. Um trabalho integrado não só da Diretoria de Operações de Trânsito, mas das várias unidades da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança. Esse trabalho vai ser ampliado para o interior do estado, para os municípios de menor porte que também enfrentam essa dificuldade de jovens, principalmente, se utilizarem das vias públicas para a prática desse ilícito, né, de manobras arriscadas, levantando o pneu, andando em uma roda só. Isso vai ser combatido também nos pequenos municípios? Com certeza, e já está sendo, né? Esse trabalho ele está sendo realizado, na verdade, coordenado pela Superintendência de Operações Integradas, na qual a Diretoria de Operações de Trânsito também faz parte. É um trabalho também integrado, ali coordenado pelo delegado Matheus Zanato, e esse trabalho está sendo agora interiorizado, né? Ele está sendo levado para os municípios menores. Não tem como confundir uma prática criminosa como um esporte, não tem nada a ver. É crime, está tipificado lá no artigo 308 do CTB e tudo que é crime deve ser combatido, e será. Então aqui no estado do Piauí é tolerância zero para quem insiste em realizar o grau. Olha, nós realizamos uma operação nesse sentido aqui na cidade de Campo Maior e quando nós chegamos no evento, era um evento fechado, né? Mas quando nós chegamos lá, nós tínhamos menores sem capacete, fazendo uso de bebida alcoólica, ou seja, então o proprietário daquele evento, ele acabou respondendo por corrupção de menores, todos os pais foram chamados, foram responsabilizados e indiciados por entregar o veículo à pessoa não habilitada. E entenda, o crime é entregar o veículo à pessoa não habilitada, independente de ser menor ou não. Então, se alguém entrega o veículo a uma pessoa não habilitada, ela também será responsabilizada. Então, a Operação Rolezinho, ela visa isso, ela visa combater essa prática irresponsável que tem trazido mortes, não somente para quem pratica, mas para terceiros que nada tem a ver, como a gente tem visto em algumas situações, como aconteceu aqui em Monsenhor Gil, aconteceu aqui na cidade de Barras, pessoas que nada tem a ver com a prática perdem suas vidas por uma irresponsabilidade no trânsito, que é criminosa, que está lá tipificada no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro. Bom, para encerrar nossa entrevista, diretor, qual a mensagem que o senhor deixa, de modo geral, aos condutores piauienses, principalmente nesse momento em que há uma busca cada vez maior das pessoas em adquirirem o seu veículo, né, seja uma moto, um carro, as pessoas buscam autonomia para ter essa flexibilidade maior de sair de casa. Qual a mensagem que o senhor deixa aos condutores e principalmente nesse sentido, né, da importância de seguir o que estabelece a legislação e andar corretamente? Primeiramente, agradecer a oportunidade que você nos dá, aproveitar aqui a sua audiência. Estamos no Maio Amarelo, que é um maio onde se chama, um movimento, na verdade, internacional, que se chama atenção mais para esse tema, para a violência no trânsito.
E o que nós temos a dizer é que 90% dos sinistros de trânsito tem causa humana, seja por embriaguez, seja o uso do celular enquanto está dirigindo, seja uma ultrapassagem em local proibido, não respeitar a velocidade da via, a falta do capacete, o afivelamento. Então, muitas vezes, a pessoa faz uso de um capacete e não faz o afivelamento correto. Então, isso é muito importante. Então, as pessoas precisam entender que 90% dos sinistros de trânsito com vítima fatal tiveram causa a falha humana. Então as pessoas precisam respeitar a legislação, mas para isso elas precisam tirar a habilitação. 75% das vítimas do trânsito no ano de 2024 estavam sem habilitação. Então tirem a habilitação, sejam prudentes no trânsito, para que nós possamos fazer do estado do Piauí um estado modelo. Nós tínhamos como objetivo a redução de 50% em 10 anos, tanto em lesão quanto em mortes. Em 2 anos e meio nós batemos 70% na diminuição de lesão. Agora nós vamos correr atrás de diminuir também o número de mortes, mas para isso nós precisamos da ajuda da população. Obrigado, diretor. Fernando Aragão, diretor de Operações de Trânsito da Secretaria de Segurança Pública. Obrigado. Volte sempre aqui ao nosso estúdio. Nós que agradecemos.